Finalmente, a Associação de Heróis começou a reconhecer o poder do Saitama. Genos literalmente contou tudo o que rolou na batalha contra o Garou Cósmico. E finalmente nos foi revelado como foi o encontro entre o número 1 Blast e a entidade God. Tudo isso e muito mais vamos ver nesse capítulo, no capítulo 173 de One Punch Man. Então desce o soco sério aqui no like, e se você curte essa obra sensacional, esse é o seu lugar. Se inscreve no canal ativando o sininho, porque aqui sempre tem vídeo novo sobre One Punch Man. E sem mais, vamos pro vídeo. O capítulo começa com alguns membros da Associação de Heróis reclamando do quão falho se mostrou ser o sistema de segurança implantado por Metal Knight, pois como sabemos no capítulo anterior, Saitama estraçalhou todos os robôs que eram para ser o maior sistema de defesa da associação. Mas isso é o que nós sabemos, porque para eles o sistema simplesmente colapsou sem motivo aparente. Devido a esse incidente, a associação acabou perdendo uma enorme quantidade de dinheiro, pois toda essa tecnologia implantada nesse novo QG custou bilhões, e obviamente toda a culpa recaiu sobre os ombros do herói responsável, Metal Knight, ou melhor, o Dr. Bofoy. Nessa hora passamos para o cientista que estava examinando minuciosamente tudo o que aconteceu pelo seu sistema de segurança, procurando informações sobre esse homem careca que causou toda essa destruição. Bofoy fica espantado pela insana evolução do nosso protagonista, que saiu da classe C para a classe A em pouquíssimo tempo. E ainda não satisfeito, vasculha todos os dados da associação, procurando ainda mais informações sobre o careca, e o que acaba encontrando o faz concluir que esse novato é muito mais forte que muitos heróis da classe S. Todos os recordes de aptidão física foram batidos por Saitama, e sua presença foi constatada em todas as grandes crises, desde a derrota de Sonic Velocidade do Som ao mais recente enfrentamento dos heróis contra a grande ameaça do Garou. Saitama sempre esteve presente. Isso faz acender uma luz de alerta, e o cientista se convence que Saitama pode ser uma ameaça, então decide ficar de olho no careca. A cena muda para uma reunião que ocorreu há 2 dias atrás, e nessa reunião se encontram os heróis Flash, a My Mask, Zombie Man e Genos. Cid e Sekingar convocaram os heróis para recolher informações sobre o incidente da Associação de Monstros. Ao que parece, Cid ainda acredita que a suposta ameaça profetizada pela velha vidente está prestes a acontecer, e que o surgimento de diversos monstros pode ser um claro sinal que algo maior ainda está por vir. Flash começa declarando que todos deveriam ser alertados, pois agora os humanos podem ser transformados em monstros. E Zombie Man menciona que o executivo que enfrentou, o mendigo imperador, declarou receber seu poder de uma entidade chamada Deus. O herói também menciona que quando tentou extrair mais informações, o mendigo foi silenciado e morto. Seja quem for essa coisa, ela não queria ser exposta. Nessa hora as coisas começam a se aprofundar. Flash menciona que quando estava no subterrâneo encontrou uma coisa, um cubo, e ao ter contato com esse objeto passou a ouvir em sua mente uma voz que lhe ofereceu poder, declarando que se ele não fosse digno, sua vida seria confiscada. Sem demora, os heróis chegam à conclusão que esse mesmo Deus foi quem deu poder ao mendigo e posteriormente o matou quando convinha. E logo pressupõe que outros monstros podem ter recebido seus poderes da mesma maneira. E é aí que Cid é encurralado por Flash, que perguntava sobre a possibilidade do Blast saber alguma coisa sobre esse deus, acaba soltando uma bomba. O diretor da associação declara que nos últimos 20 anos, Blast tem lutado continuamente contra esse ser chamado Deus. Blast, juntamente com seu parceiro Ninja e também uma poderosa equipe, procuraram esses misteriosos cubos que transformam pessoas em monstros. Aqui pra mim é uma das cenas mais importantes desse capítulo, pois tudo indica que esse parceiro do Blast seria o misterioso líder da aldeia Ninja, o lugar onde foram treinados Flash e Sonic. Na webcomic esse personagem foi dito ser um monstro que viveu por centenas de anos, até que foi colocado em coma pelo próprio herói Blast.
Blast. A introdução desse personagem nesse capítulo pode indicar uma mudança significativa na sua origem em comparação à mídia original, mas vou deixar para falar isso com mais detalhes em um outro vídeo. Ao longo dos anos, esses dispositivos foram considerados como simples objetos de comunicação com esse deus e receberam o nome de Opart. Blast coletava e examinava esses cubos buscando entender mais sobre essa estranha tecnologia, até que há 2 anos atrás, em sua luta contra a Centopeia Anciã, finalmente Deus se revelou para ele. Blast obviamente recusa a proposta de God e consequentemente derrota a Centopeia, deixando o monstro escapar no processo. Mas o que vimos aqui é no mínimo suspeito. Blast sempre foi mencionado como um herói mais forte da associação, e que sozinho pode chegar a ser equivalente a 5 heróis S juntos. Porém, o mesmo teve tanto trabalho com a Centopeia Anciã? Um monstro consideravelmente inferior a Psychos Orochi, por exemplo, que foi derrotado com louvor pela deusa Tatsumaki. Seria Blast mais fraco que a nossa baixinha? Aqui eu vejo 3 alternativas. A primeira, Blast pode ter entrado em confronto com Deus e com a Centopeia ao mesmo tempo. Isso justificaria os ferimentos que ele recebeu. A segunda, Deus pode ter emprestado seu poder para o monstro, o tornando ainda mais poderoso, dificultando assim a batalha para o nosso herói. E por algum motivo, Blast conseguiu suprimir esse poder, derrotando a Centopeia no final. E terceira, Blast é superestimado e realmente levou um sacode pro inseto gigante. O que você acha? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Cid declara que após essa batalha, ele e Blast entraram em um consenso, resolvendo deixar toda essa história em segredo, para não causar um pânico na população. Blast sumiria sem deixar explicações enquanto procurava medidas para enfrentar essa entidade, e Cid, por seu lado, administraria a associação buscando recrutar mais heróis para esse possível e inevitável combate. Os heróis ficam espantados e admirados com a hombridade do herói número 1. Genos, por sua vez, que apenas escutava toda a história em silêncio, finalmente resolve falar. Então ele conta tudo o que ocorreu na batalha, como Saitama lutou contra o Garou no espaço, sobre a destruição da lua de Júpiter, a morte dos heróis, a viagem no tempo, tudo. Após 4 horas de relatos, todos estavam enfadados. A My Mask havia caído fora. Resumindo, ninguém acreditou na história do ciborgue. E não era para menos, pois ninguém tinha memória sobre o ocorrido, nem os heróis, nem o Garou e muito menos o próprio Saitama. Cid conclui que ainda falta muitas informações sobre essa entidade e que alguma coisa na nossa dimensão parece estar o invocando. Nesse momento temos um close na careca do nosso protagonista. Saitama seria o real motivo do surgimento de Deus na nossa dimensão? Coloca aqui nos comentários se você acha que sim. O diretor termina a reunião dizendo para os heróis permanecerem unidos, aguardando o retorno de Blast, que certamente trará contramedidas para enfrentar essa entidade. Coisa difícil, pois sabemos o quão solitários, egoístas e orgulhosos são esses personagens. E assim termina a reunião, com cada um indo para o seu lado. Genos reafirma que qualquer problema é só chamar o Careca com Capa, que ele é a contramedida necessária para lidar com Deus. E sabemos que ele tá certo. Por outro lado, o Zombie-Man pensativo acaba se lembrando de uma conversa que ele teve com o Dr. Genos, onde o cientista afirma que encontrou um certo tipo que quebrou seu limitador e, como consequência, acabou perdendo o seu cabelo. Já o ninja Flash começa a considerar a possibilidade do Saitama ser realmente forte, pois ele mesmo testemunhou um pouco do seu poder. Dessa maneira, o ninja acaba considerando o nosso protagonista como um possível diamante bruto, alguém com um potencial que precisa ser desenvolvido. A cena muda para um veículo em movimento, onde podemos ver o herói classe A My Mask, observando pensativo uma foto do nosso Careca com Capa. Enquanto olha a imagem, ele pensa consigo que o ciborgue Genos certamente merece estar na classe S, e que se o Careca conseguiu cativá-lo, então esse poderia ser o herói ideal. Ou seja, a dúvida foi implantada com sucesso. Todos agora estão desconfiados do real poder do nosso querido protagonista. E aqui temos um enorme gancho para o tão aguardado arco do nosso herói, a My Mask, onde teremos a revelação da sua identidade e o seu tão esperado confronto com o palhaço sinistro.
E assim termina esse capítulo. Eu quero saber de você, o que você achou desse capítulo. Eu curti bastante. Eu vou ficando por aqui, valeu pelo seu visu e até a próxima.